Salmos capítulo 15. Nós vamos ler alguns versículos e vamos falar alguma coisa sobre isso, tá bom? Bom, vamos lá. Ele diz o seguinte: o verdadeiro cidadão dos céus. E aí a gente começa já a perceber. Se há o verdadeiro, então provavelmente existe o falso, né? Porque para chamar alguém de verdadeiro é porque existe outra pessoa falsa, né? Algum outro brilhante, vamos dizer assim, né? Mas assim, o texto ele vai falar que os verdadeiros cidadãos do céu. Vamos ver quem é esse verdadeiro cidadão dos céus? Então vamos lá, versículo 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda de sinceridade e pratica a justiça, e fala verazmente segundo o seu coração. Então a gente já vai encontrar aqui alguma coisa interessante. O salmista fazendo uma pergunta ao Senhor nas suas orações. Aqui ele faz uma oração fazendo uma pergunta ao Senhor. E a gente vai perceber que há uma resposta dessa oração que ele faz. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Ou seja, Senhor, quem estará no seu tabernáculo? Quem entrará na tua casa? Quem estará diante de ti? Quem morará no teu santo monte? Quem vai habitar no teu santo monte? Aí ele vem dizendo: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, e fala verazmente segundo o seu coração. Ou seja, é preciso que entenda o seguinte: ao entrar na presença de Deus, não se entra de qualquer maneira. Ao estar na presença de Deus, não se está de qualquer maneira. Então, somente ele vai dizer o seguinte: quando ele faz a pergunta, quem habitará no teu tabernáculo e quem morará no teu santo monte, existe uma resposta que vai coincidir, ou vamos dizer assim, que vai bater, que vai fazer com que isso seja verdade. É a resposta que ele dá: aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Ou seja, aquele que pratica a justiça, aquele que é sincero, aquele que fala verazmente segundo o seu coração, ou seja, aquele que tenha no seu coração o arder de Deus, fala a verdade, é sincero, porque a sinceridade, queridos, é o que nos leva à presença de Deus. Deus gosta de pessoas que tenham um coração sincero. Deus gosta de pessoas que sejam sinceras no seu agir, no seu falar, no seu comportamento. Sinceridade é o que agrada ao Senhor. Porque Deus não se agrada de pessoas falsas, Deus não se agrada de pessoas mesquinhas, mas Deus se agrada daqueles que são sinceros diante dele. Por quê? Ora, porque a sinceridade, ela reflete o caráter da pessoa. A sinceridade reflete quem essa pessoa de fato é. Uma pessoa que Deus tem dado, tem colocado realmente no seu coração o desejo de estar diante dele. Por isso, querido, é necessário que isso aconteça. Então eu preciso que você entenda o seguinte, que Deus ele se agrada daqueles que realmente são sinceros no seu coração e têm na sua vida uma vida em Deus. E ele ainda vai dizer alguma coisa interessante, porque ele diz: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça. O que é justiça para você? Justiça é fazer com que ambas as partes estejam diante de Deus com aquilo que realmente pode oferecer, e que essas partes que estiverem diante do Senhor, elas possam estar sendo sinceras naquilo que estão fazendo, porque a justiça vai operar naquele que realmente for sincero, naquele que realmente estiver apresentando para Deus algo que diante de Deus é verdadeiro. Porque a balança da justiça de Deus, ela vai pender para baixo quando não é verdadeiro, e para cima quando é verdadeiro. Ou seja, se a gente colocar duas pessoas que estão discutindo por algo, mas se você for prestar atenção, aquela pessoa com quem está se discutindo, ela muitas das vezes está completamente errada, porque ela infringiu o seu direito diante de uma outra. Então Deus ele vai olhar para os dois lados, não vai olhar para um lado só. Então fazer justiça não é só olhar só um lado de uma pessoa, mas olhar o lado das duas. Ele vai olhar os dois lados e vai pesar. O que pesar mais é o que realmente está errado. E às vezes o que se diz está certo é o que está errado. Então a justiça de Deus, ela muitas vezes vai surpreender muita gente. Quando as pessoas dizem: Senhor, faz isso, faz aquilo, mas eu vou fazer aquilo com ele, se você também está pior do que ele. Então a justiça de Deus é algo tremendo, irmão, não é como a nossa justiça. A gente precisa prestar muita atenção quando a gente pede a Deus para fazer justiça. Porque muitas vezes quando a gente pede a Deus para fazer justiça, sobre aquilo que muitas das vezes o errado não é a pessoa, somos nós. Então, cuidado quando for você pedir a Deus para fazer justiça. Olha primeiro para você, como é que você vai estar diante de Deus. Então, primeiramente, que seja uma pessoa sincera que pratica a justiça. E fale verazmente segundo o seu coração. Seja sincero de palavras, irmãos.
sincera nas suas palavras diante das pessoas, porque ela está sendo sincera diante de Deus, está falando aquilo que está no seu coração, porque ela tem no seu coração a palavra de Deus. Então é importante isso, viu, querido? Então fique atento a isso. Quem habitará no teu seu tabernáculo, e quem morará no teu santo monte? Pois está aí uma pergunta. Está aí uma pergunta que eu gostaria que você fizesse para você. Como é que você está diante de Deus? Como é que está a tua vida diante de Deus? Será que eu tenho condição de poder pedir, Deus, faça justiça? Ou será que eu estou tanto quanto a outra pessoa, ou essa situação que me faz com que, muitas das vezes, Deus vai ter que fazer justiça sobre mim, não sobre outra pessoa. Então, que possamos estar atentos, queridos, sobre isso. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo. Não aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Ou seja, aquele, irmãos, que não difama, que não fica fazendo fofoca, falando do outro, difamando a vida de outras pessoas, isso Deus não se agrada, Deus abomina essas coisas, irmãos. E infelizmente nós temos no meio evangélico, no meio da igreja, pessoas assim, que vivem fazendo fofoca dos outros, falando dos outros, denegrindo a imagem do outro, inclusive irmãos teus. Irmãos, nós não vamos subir para o céu se continuar fazendo isso. Nós não vamos ir para o céu se continuarmos fazendo isso, queridos. Então a Bíblia diz, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, e não aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Ou seja, além de você não pode falar mal do seu próximo, muito menos aceitar afronta contra ele. Ou seja, você tem que estar todo o tempo sendo sincero com essa pessoa. Se está alguma coisa contra ela, vai orar por ela, vai orar, vai pedir a Deus misericórdia, mas não fale dela, não fale mal. E nem aceite também que outras pessoas venham querer afrontar ela com alguma coisa que vai denegrir ela. Por você tem que ser aquela pessoa que vai defender essa pessoa, vai estar ali, não, estou orando por ela, não faça isso com ele não faça isso com ela não, porque é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, e ainda que não seja mulher ou homem de Deus, é uma pessoa sincera, uma pessoa que precisa de Deus. Então defenda, então fale, converse, não denigra a imagem dessa pessoa, mas seja aquela pessoa que vai estar orando com ela, que está falando com ela, vai estar conversando com ela e vai estar defendendo essa pessoa daquelas más pessoas que estão querendo denegrir a sua imagem. Então, olha o que a Bíblia fala, irmãos. Nós não devemos falar mal, difamar pessoas. Pelo contrário, devemos orar por ela, devemos estar com ela junto, perto de nós, orando por ela, protegendo ela, não aceitando que outras pessoas venham fazer mal a ela também. Isso Deus se agrada. Então, queridos, que Deus possa te abençoar. Que a tua pergunta, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo, quem morará no teu santo monte? Aqui nós já estamos vendo que as pessoas precisam ter essas qualidades, queridos. Essas são as qualidades. Eu só li apenas 2 qualidades. Existem várias qualidades nesse texto. Se você gosta de ler a Bíblia, abre Salmo 15, dá uma lida. É um salmo pequeno, não é muito grande, e traz uma verdade muito grande sobre a questão daqueles que vão morar no céu, daqueles que vão estar na presença de Deus. Então, que você possa entender o que Deus está falando nesta manhã ao teu coração. Cuidado quando pedir justiça, para que você não esteja impregnado nela, para que você não esteja inserido nela também. Cuidado, porque muitas das vezes a gente apontamos, mas sabemos que existe um outro dedo apontado para nós também. Então, cuidado. Analise a sua vida, analise a vida de outros, não difame a vida de ninguém, pelo contrário, ore por essa pessoa, esteja perto dela, protegendo ela, ajudando ela, para que ela possa realmente ver em você um homem de Deus, uma mulher de Deus. Tá bom, meu querido? Que Deus te abençoe nesta manhã, espero que Deus possa ter falando melhor ao seu coração, que você possa nesta manhã ter esta palavra no teu coração, caminhe com ela, durma com ela, almoce, jante com essa palavra no teu coração e medite nesta palavra para que Deus, o Senhor, possa fazer a obra na tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado, que Deus te abençoe e desejo a você uma manhã de bênção, uma manhã abençoada. Que o Espírito Santo venha esclarecer mais essa palavra no teu coração e que Deus venha te dar um dia abençoado, uma manhã, uma tarde, uma noite de Deus na sua vida. Que Deus abençoe a todos. Amém? Em nome de Jesus. Agora, querido, se essa palavra foi boa para você, se você gostou dessa palavra, eu quero convidar você a deixar o seu comentário nesse vídeo, eu quero convidar você a dar um like, eu quero convidar você a divulgar esta palavra. Como, pastor? Como? Faz o seguinte, compartilhe essa palavra com outras pessoas que você gostaria que ela ouvisse essa palavra, que ela meditasse sobre esse texto. Envie esta palavra para outra pessoa, compartilhe esta palavra, nos ajude a pregar o Evangelho, nos ajude a divulgar a palavra de Deus, para que outras pessoas, outras pessoas possam conhecer
a palavra de Deus. Isso é o nosso desejo. Esse é o desejo do nosso coração, querido, que você nos ajude a divulgar esta palavra, a pregar esta palavra. Como? Compartilhando esta mensagem. Compartilhe com outras pessoas. Compartilhe sim, tá bom? E faça isso. Nos ajude a pregar o Evangelho. Querido, muito obrigado. Eu estou aqui na correria porque eu vou trabalhar. Estou gravando esse vídeo na correria, então perdoe aí qualquer coisa aí, mas estamos aqui para fazer a obra, viu, querido? A palavra é que fica. O resto é só o resto. Então o que vai ficar é a palavra. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém. Amém.